pertença ao teu próximo. Amém. Vamos, irmão, também ver agora, dia do Senhor sei, né? Vamos ver a leitura da pregação, Hebreus 10, 1 a 18. Vamos lá, Hebreus 10, 1 a 18. O livro de Hebreus 10, vocês sabem, né? Acho que quem já leu todinho, acho que deve ter percebido. O livro de Hebreus, ele fala o quê? Ele tenta mostrar aos judeus naquela época, no início da igreja, logo depois que Cristo veio, pregou, fez o seu ministério, e depois morreu, ressuscitou e ascendeu. Ele tenta mostrar aos judeus que Cristo que o Antigo Testamento apontava totalmente para Cristo, ou seja, o Antigo Testamento mostrava que viria um Salvador e que ele realmente aqui resolveria as consequências e o problema do pecado. Aí. Então, o livro de Hebreus é um livro realmente interessantíssimo, porque ele mostra Cristo no Antigo Testamento. Ele tenta explicar, tá aqui, ó, você já leram o Antigo Testamento, então tá aí, ó, aqui o Antigo Testamento está mostrando Cristo aqui. Vamos ler aqui ele fala, ó, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. E depois ele fala o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Aí depois ele fala o castigo do pecado voluntário. Estamos vendo de Hebreus 10. Olha aí. E depois ele diz, apelo para o passado, a recompensa não tarda. Aí, Hebreus 10 fala isso. E aqui ele vai falar do 1 ao 18, mostrando, né, a obra de Cristo que apontava, que o Antigo Testamento, né, apontava para ele. Vamos lá, irmãos. Hebreus 10, 1 a 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com ele, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, ou onde há remissão de pecados,
já não há oferta pelo pecado. Amém, irmãos? Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para a pregação, e vamos ver dia do Senhor 6. Ora, Pai, que estamos aqui na tua presença, te agradecendo por tua palavra, pela proclamação do teu evangelho, que agora será feito baseado no livro de Hebreus, capítulo 10, que mostra que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, que mostra que o Salvador teve que morrer, se sacrificar, derramar o seu sangue para pagar pelo pecado e pelas suas consequências de pecado, no mundo que jaz no maligno, no mundo que está morto em delitos e pecados. E aqueles que realmente creram, receberam essa salvação, com certeza estão firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado por tudo, livra-nos do mal, perdoa nossos pecados, especialmente no livro do mal do mundo e do mal do pecado. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Obrigado por tudo, abençoa a tua igreja, dá o crescimento, salva aqueles que não estão salvos, salva aqueles que estão ouvindo a tua palavra agora e ainda não estão salvos em Cristo. Salva por tua misericórdia, por teu poder e por tua graça. Obrigado por tudo e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Dia do Senhor, né? 6. Dia do Senhor 6. Vamos lá. O dia do Senhor 5 terminou falando que a necessidade de um mediador. Olha. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Então o dia do Senhor 6 vai falar quem é o mediador e a sua obra, vamos dizer assim. Primeiro, pergunta 16. Por que tem que ser um homem verdadeiro e justo? Tem que ser um homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem que ser um homem justo porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Porque ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está em 1 Coríntios 30 e 31. Como você sabe disso? Pronto. Como você sabe dessa salvação? Pelo Santo Evangelho que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Lá em Gênesis 3,15. Depois ele o proclamou pelos patriarcas e profetas e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei no Antigo Testamento. E finalmente cumpriu por meio do seu único Filho, quando ele veio na sua primeira vinda, morreu, ressuscitou e ascendeu vitorioso. Pregação, irmão, dia do Senhor 6, o sacrifício de todos os sacrifícios. O sacrifício de Jesus Cristo é superior, eficaz e definitivo. Olha aí. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e aqueles que nos ouvem agora. No dia do Senhor 5, vimos que o mediador tinha que ser um homem verdadeiro. Razão é porque sem identificação não pode haver representação. Um homem verdadeiro teria que representar um homem verdadeiro.
Então, o mediador que reconcilia Deus e o homem deve ser Deus e homem. Ele tinha que ser um homem para receber a punição pelo pecado que o homem merecia. E ele tinha que ser um homem para ser um sacrifício. Mas ele também tinha que ser Deus para suportar o fardo e a ira que Deus colocaria sobre esse homem, que receberia as consequências eternas e temporais do pecado. Aí, temporais porque ele sofreu realmente, né? É no sentido eterno e no sentido, né, temporal. Porque a salvação é eterna. E ao mesmo tempo é aqui e agora. Então, temporal, aqui e agora. Você crê e é salvo. Agora, como sabemos disso? Como a pergunta e a resposta 9 diz: pelo santo evangelho que o próprio Deus revelou primeiro no paraíso, mais tarde ele o proclamou pelos patriarcas e profetas e o prefigurou pelos sacrifícios e cerimônias da lei. E finalmente ele o cumpriu por meio do seu único filho. Então, irmão, esta mensagem sempre foi ensinada desde o início. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir a sua nudez, ou seja, cobrir a vergonha do pecado, a morte do pecado, com aventais feitos de folha de figueira. Mas Deus cobriu com pele de animais. Para que isso acontecesse, os animais tinham que ser mortos, sangue tinha que ser derramado, vida tinha que ser dada para salvar a outra vida. Olha aí, para ser salvo uma vida tem que pagar por outra vida. Deus continuou a ensinar esta verdade quando instituiu o templo. Houve muitos sacrifícios para explicar que uma morte substitutiva era necessária para perdoar os pecados e as suas consequências. Perdoar os pecados e as suas consequências. Tá aí, as consequências do pecado já está aí, você está vendo aí todo dia. Hoje queremos ver como esse sacrifício e cerimônia da lei apontavam para a obra final de Cristo. Isso tem implicações para a igreja no Novo Testamento. Veremos três pontos. O primeiro sistema sacrificial do Antigo Testamento, a primeira aliança, que é a aliança veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, era a versão 1.0. O segundo sacrifício de Cristo, ou seja, a nova aliança, não no sangue de bodes e de touros, mas no sangue de Cristo, a nova aliança, é a versão definitiva, é a versão 2.0, que está totalmente aperfeiçoada e não precisa mais de mudança, de acréscimos, para estar realmente, ser realmente eficaz. Então, irmão, primeiro o sistema de sacrifício do Antigo Testamento era a versão 1.0, ou seja, o Antigo Testamento mostrava uma salvação que apontava para realmente a verdadeira e concreta salvação, que era a obra de Cristo. A salvação do Antigo Testamento não era uma salvação final, eficaz e completa. Estou falando no sentido daqueles animais resolverem o problema. Não era. Quando você compara a primeira versão de um software com a versão mais recente, há uma grande diferença nas funções. É o mesmo com a versão demonstração e o outro é a versão completa. Então, na informática existe aquela versão demonstração, que é quando vai apresentar aquele programa, aquele aplicativo, aquela plataforma. Existe uma versão inicial chamada, que ele chama aqui de demo, que quer dizer demonstração. E quando se vê que aquele programa é bom, é eficaz, aí eles vão fazer uma versão realmente definitiva.
E então os versículos 1 a 4 ensinam que os sacrifícios e rituais de limpeza do Antigo Testamento eram limitados. Está falando os versículos 1 a 4 de Hebreus. Hebreus 10, 1 a 18. De que maneira eles eram limitados? Eles eram apenas preparatórios para por natureza para o sistema melhor. Porque diz lá, porque a lei sendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, com os mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem ano após ano, aperfeiçoar os que a ela se chegam. Aí, ó. Então, o Antigo Testamento não tinha uma salvação realmente objetiva e definitiva. Olha aí. Agora, quais eram essas leis cerimoniais? Havia lei sobre lavagem, onde você vir ao templo para adorar a Deus e oferecer seu sacrifício. Você deve estar cerimonialmente limpo. Se você tocasse em alguma coisa impura, em um animal morto, você não poderia participar desses sacrifícios. Em certo dia do mês, na lua nova, você tinha que fazer isso ou aquilo. No dia do Senhor, que ele está falando é o sabá, né? O sábado do Antigo Testamento, você tinha que fazer isso ou aquilo. E nos festivais religiosos, você era obrigado a sacrificar um cordeiro na Páscoa, tocar a trombeta no Rosh Hashanah. Os sacerdotes tinham que ser aspergidos com água misturada com a cinza de uma novilha. Tudo isso era para a purificação momentânea do pecado. Olha, está vendo? Momentânea, porque não resolveria definitivamente, se Cristo não viesse. Todos eles tinham significados e importâncias específicas, mas eram preparatórios para apontar para o que Cristo faria. Estes eram sombras. A palavra original para sombra fala sobre um esboço preliminar, olha aí. Do mesmo jeito que existe um programa de demonstração, a primeira versão, e depois vem a versão ampliada, eficaz e definitiva. Não é o produto final, ou a própria imagem das coisas. Portanto, todas essas coisas eram esboços, versão 1.0. Olha aí. É por isso que Paulo fala, olha aí, portanto ninguém vos julgue, falando de Colossenses 2, 16 a 17. Portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Pois isto eram sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então aquilo apontava para o corpo de Cristo. Aí, aquelas sombras. E ele diz em Colossenses, não deixe que ninguém os engane e iluda, para fazer essas coisas novamente. Olha aí, essas coisas da lei cerimonial passaram. Ela não tem mais nenhum valor no sentido de salvação, porque o valor único e eficaz da salvação é a obra de Cristo. Por isso que João Batista, João 1,29 diz no Evangelho, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, o Cordeiro apontando para o sacrifício do Antigo Testamento. Então, irmãos, e o Antigo Testamento era apenas uma imagem refletida. Não era a imagem concreta, objetiva e eficaz. Era uma imagem completa. Ninguém olha para os esboços incompletos de um retrato como a de Mona Lisa e se maravilha. Mas eles podem ver para onde o artista está indo. Então também as leis cerimoniais ensinavam algo e apontavam para o que Cristo faria. Essas coisas não fazem o que Cristo pode fazer. Aí não fazem. Mas elas são preparatórios, era um protótipo. Então, irmãos, essa obra de sacrifício dos animais e da lei cerimonial eram ineficazes.
O versículo 1 de Hebreus diz que eles nunca podem, com aquele sacrifício que ofereciam ano após ano, tornar os que eles se aproximam continuamente perfeitos. Ele nunca pode remover o pecado. A prova disso é vista no fato de que eram oferecidos ano após ano. Olha aí, irmãos, ano após ano. E a Bíblia fala que se eles tivessem trabalhado e purificado a consciência, então eles deveriam ter cessado ou parado de ser oferecidos. Aí, se eles resolviam, por que oferecer dia após dia, ano após ano, sacrifício? Então, irmãos, eles não tinham eficácia necessária e santa, olha aí, e santa para definitivamente salvar o pecador. Se ele pudesse ter fornecido uma limpeza perfeita, os sacrifícios teriam parado, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e seu sentimento de culpa teriam desaparecido. Olha aqui. Mas eles não funcionavam definitivamente, olha aí. E mostravam que o pecado ainda existia. Aí, o pecado ainda existia. Não estavam realmente perdoados, santificados. Em Cristo, você está realmente perdoado e santificado. Presta atenção a essas duas palavras, isso é muito importante. Em Cristo você está realmente perdoado e santificado. Definitivamente. Não tem como retroceder essa salvação. Essa salvação ela não retrocede. Ela é definitiva e eficaz. Diferente do sacrifício do Antigo Testamento. Por isso diz no versículo 3 de Hebreus 10:3, mas nesse sacrifício há uma lembrança feita novamente dos pecados a cada ano. Que coisa terrível é o pecado e as suas consequências. Nem a morte de muitos animais, de muito sangue derramado, resolveu o problema. Por que, irmãos? A razão para isso é porque é impossível que o sangue de touros, de bode, de novilhos tirem pecados. Aí, por isso. De fato, vemos claramente na Bíblia que havia apenas sacrifício por pecados cometidos por ignorância. Olha aí. E os versículos 30, e 31 dizem que a alma que pecar, essa morrerá. Olha aí. Mostrando, sim, que precisava de uma obra perfeita, que desse uma salvação perfeita. Hein? Salvação perfeita, HNC 150, salvação perfeita. Então, irmãos, aqueles sacrifícios eram sombra, eram imagem, eram protótipos. Era a primeira versão. Esse era o único bom propósito que servia para apontar para Cristo. E até mesmo a sua inadequação era boa. Quando as pessoas sabiam que seus pecados não eram lavados, elas se voltavam somente para Deus em busca de perdão. Deus havia determinado que somente Cristo seria o sacrifício final e a purificação do pecado. Então, irmão, vemos agora o segundo ponto. Olha aí. O primeiro ponto falou, vamos ver, que o sistema sacrificial do Antigo Testamento era a primeira versão, que não era definitiva e que não resolveria a situação do pecado. E apontava para Cristo. O segundo ponto vai falar agora da versão 2.0, da versão que realmente resolve o problema do pecado definitivamente, que é a obra de Cristo.
O sacrifício de Cristo é a versão definitiva e eficaz. Esse era o sacrifício que Deus queria usar para expiar o pecado. Por 3.500 anos, né? Ou vamos dizer, né? 1.500 anos, falando até a primeira vinda de Cristo. Então, ele diz, por 1.500 anos, eles sacrificaram um sacrifício inferior. O que era bom, para apontar as pessoas para Cristo. Vemos essa inferioridade da versão 1.0 no próprio Antigo Testamento. E o livro de Hebreu mostra isso. Para não deixar dúvida para os judeus daquele tempo, que Cristo era realmente o Messias de Israel. E os versículos 5 a 7 são uma citação da versão grega do Salmo 40, 5 a 7. O que diz lá? Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em holocausto e sacrifício pelo pecado não te deleitastes. Então eu disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deus não tinha prazer nos sacrifícios. Por quê? Porque ele prefere a obediência. Olha aqui, irmãos. Atentem para isso. Deus prefere que você obedeça. Não sacrifício. Não adianta fazer só sacrificar, dizer que está esforçando por Deus, e que está lutando, que está batalhando, que está ajudando a igreja, se você não obedece. Aqui, está dizendo aqui. Você tem que obedecer. Congregando, evangelizando, buscando a santificação. Orando. Então, irmão, esse sacrifício foi melhor do que os outros sacrifícios, que o de Cristo. Não foi um momento eureka. Esse momento eureka é uma palavra no grego que quer dizer como se Deus tivesse descobrido a solução. Não, Deus não descobriu. Deus determinou essa salvação antes da fundação do mundo. O homem pode até dizer, eu encontrei a salvação, eu descobri a salvação na palavra. Mas Deus não, Deus já tinha determinado tudo. Então ele diz, não era um momento eureka, descobrir para Deus, quando ele viu a ineficácia do sacrifício no templo. Aí, né, que Deus, rapaz, esse sacrifício agora eu notei que não vai resolver o problema não. Não era isso. Deus já sabia que não resolveria. Era para apontar para o Salvador. Então, irmão, na verdade, enviar Cristo foi ideia de Deus desde a eternidade passada. Na verdade, foi ideia de Cristo. Pois ele mesmo disse, um corpo que tu preparaste para mim. Isto é o sacrifício voluntário e definitivo de Cristo. Deus ficaria satisfeito com esse sacrifício. Deus pretendia isso desde o início. Ele disse à serpente no Éden, que a semente da mulher mataria, né, essa serpente. Embora também essa serpente machucasse o seu calcanhar. E quando Gabriel apareceu a Maria, também foi dito, né, ele disse, né, a Virgem dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aí, salvar o seu povo dos pecados. O que é salvar o seu povo dos pecados? Que é santificação e perdão dos pecados. Então, salvar significa santificação e perdão dos pecados. Nada mais poderia salvar a não ser o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício foi eficaz porque Cristo estava disposto. Ele disse, eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha aí. E também ele disse, farei a tua vontade, obedecerei, e pelo meu sacrifício o Senhor ficará satisfeito. Foi Cristo dizendo, para Deus. Então os animais, quando os animais sacrificados, esses animais eram sacrificados, mas não resolveriam o problema.
Porém, Cristo resolveria o problema definitivamente e eficazmente. Cristo veio de boa vontade. Ele consentiu totalmente ser o sacrifício e ser o salvador do pecador. Olha aí. Você se lembra que Jesus estava no templo, né, quando criança, e Jesus disse a Maria: você não sabe que ele deve estar fazendo os negócios do meu Pai? Ele disse muitas vezes em seu ministério que sua comida e sua bebida era fazer a vontade do Pai. E também ele disse muitas vezes: ainda não é chegada a minha hora. Olha aí, coisa interessante. Mas no final, a sua hora chegou. Olha aí. E quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus perguntou a Pedro: por que não devo beber o cálice que Deus me deu? Ele estava falando da sua morte pelo pecado. E ele diz no versículo 9 de Hebreus 10, 1 a 18, versículo 9, ele diz: ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, ele tira o primeiro, a aliança das sombras, a aliança ineficaz, a aliança das obras, a aliança dos 10 mandamentos, e diz: não, agora eu vou entrar com uma nova aliança, uma aliança eficaz, uma aliança em que eu morrerei pelo pecador e ele realmente será salvo e me servirá. Então, se você não tem desejo de servir a Deus com prioridade, reflita que você pode estar ainda na incredulidade. A verdade é essa. A verdade é essa. Não adianta. Ele disse que ele ia morrer para que você servisse a ele. Não é uma opção, uma possibilidade. Não, se você foi salvo, você serve a Deus sim. Querendo. Olha aí. Querendo, que eu estou dizendo. E então, irmãos, agora vemos o terceiro ponto, olha aí, que é o resultado. Olha aí, vemos as características perfeitas do Evangelho. Vamos lá. Era melhor e definitivo e eficaz. Olha aí. Por causa de Cristo somos purificados e perdoados. Olha o que diz o versículo 10 de Hebreus. Hebreus 1, 10, 1 a 18, versículo 10. Pelo qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Olha aí. Porque com a só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sacrifícios de animais que apontavam para Cristo eram destinados apenas para pecados cometidos por ignorância. Mas ele não resolveu o problema definitivamente e eficazmente. Porque se o sangue de touro, de bodes e uma cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Aí, o sacrifício de Cristo faz com que você realmente sirva a Deus, porque você quer, depois que recebe esse sacrifício pela fé, depois que recebe essa salvação, aí você quer, não é a força não, você quer, você está aqui porque você quer. Ou tem alguém aqui que está aqui porque não quer? Se tiver, reflita. Tem alguém que está aqui porque não quer? Se tiver, você não foi salvo. Ele os tornou limpos interiormente. Olha aí, porque ele fala que a salvação não era só a contaminação da carne. Você pode ver que ele falou. O sacrifício do Antigo Testamento é como se ele limpava, como se assim, limpava no sentido da carne, mas não limpava o espírito. Aí, ó, ele os tornou limpos interiormente.
não limpava o espírito, não limpava a alma, porque a salvação foi primeiramente uma morte espiritual, lá em Gênesis, na queda, Gênesis 2 e 3, que fala, né? Fala o mandamento que Deus disse, e no 3 fala a desobediência. Então, irmãos, não há apenas perdão e purificação, há uma mudança de coração. Olha aqui, irmãos, olha aí, olha o que é a salvação. Perdão, purificação e mudança de coração. Mudança de coração quer dizer que você saiu da morte para a vida em Cristo. Você estava morto em delitos e pecados, morto espiritualmente, você saiu da morte para a vida. Como é que você saiu da morte e ressuscitou para a vida em Cristo? Você pode retornar? Não há essa possibilidade. Não tem como você retornar para a morte, você já estando em Cristo. Não tem. Quem falar diferente disso está falando até blasfêmia, está falando heresia. Não tem. Se você foi salvo realmente, não tem como você retornar para a condenação. Você vai caminhar para uma salvação perfeita. Estou falando na sua vida, nas suas obras. Caminhar. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí. Somos perdoados, somos santificados e também temos agora o quê? Uma ligação com Deus, uma ligação espiritual. Do mesmo jeito que quando você tem o seu filho, a sua filha, o nosso filho, você diz que existe uma ligação sim, tanto carnal assim como espiritual com o pai e a mãe. Então em Cristo você tem agora uma ligação espiritual com Deus, que havia sido perdido com a queda no pecado, a queda de Adão. Quando Adão desobedeceu, a primeira coisa que aconteceu foi que ele foi separado de Deus. Ele não morreu fisicamente, ele foi separado de Deus. Primeira coisa. Então, irmãos, a razão pela qual o sacrifício foi necessário, em primeiro lugar, é por causa do pecado. Adão recebeu tanto, mas ele desobedeceu a Deus. Jesus veio para obedecer a Deus e sua vida foi tirada dele para que os nossos corações pudessem ser transformados. Olha o que diz Hebreus 10, 16, 17. Esta é a aliança que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em suas mentes. E dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei. Aqui, quem foi salvo está nesse estado. Ele recebeu a vida de Deus. Entenda, ele recebeu a vida de Deus. Então, quem está aqui sem querer servir a Deus, não recebeu a vida de Deus. Não recebeu. É simples assim, hein? A verdade é essa. Com certeza, que nós estamos aqui, nós recebemos essa vida. Nós somos nova criatura em Cristo. Eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, depois que Cristo ofereceu em sacrifício, ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Agora ele está à direita de Deus, esperando o quê? Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por cabelo de seus pés. Entendeu aí? Ele está esperando que o pecador atente urgentemente para a salvação, porque o inimigo aqui, o pecado é inimigo de Deus. O pecador sem Cristo é inimigo de Deus. Tem até que os seus inimigos, entendeu agora? Estejam sob os cabelos de seus pés. E o principal inimigo de Deus é quem? Satanás. Entendeu agora? Então, ou seja, Jesus está esperando
está dando oportunidade para que este mundo seja salvo, para que este mundo se converta. Mas na segunda vinda ele virá realmente de maneira totalmente diferente. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele subjugará a tudo e a todos. Aí, ó, ele subjugará a tudo e a todos. Aí, na segunda vinda não é mais uma obra de sacrifício para a salvação. Mas aqueles que se recusam a receber o seu sacrifício, que é de Cristo, um dia serão feitos como estrado dos seus pés. A ira está próxima. Isso está onde? Está onde? Romanos 1, que fala no início da salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá por fé. Aí, no início ele fala da salvação, mas a partir do capítulo, do versículo 18, Romanos 1,18, ele fala do estado de pecado e de condenação do mundo. Ele diz: a ira de Deus se derrama dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Aí, como é que está o mundo? Pecado, e a ira de Deus se derrama dos céus. Só não enxerga que este mundo está sem Deus quem não quer que eu digo, porque está aí, a ira de Deus todo dia. A violência é evidência da ira de Deus. As pessoas não entendem bem a Bíblia, porque não é da ira dos homens não, da ira de Deus. Por isso que os homens não podem resolver. Só existe uma resolução para isso: crer em Cristo. Só crendo em Cristo para a salvação o mundo pode mudar. Não vai mudar nunca fora disso. Então, irmãos, finalmente ele o fez cumprir por meio do seu único filho. Então, queridos amigos e amados irmãos e ouvintes, quais são essas explicações? Para aqueles que ainda não creem em Cristo, receberam o seu sacrifício pelos seus pecados, vocês devem saber que ou estão sentados com Ele como o seu povo, ou sentirão os seus pés no seu pescoço. Olha aí. Ou vocês estão subjugados em seu coração para servir-o de boa vontade. Olha aí, irmão, servir-o de boa vontade, recebendo a salvação gratuitamente pela fé, a salvação de suas almas. Ou vocês ainda podem tentar trabalhar por sua salvação, mas esse esforço é insuficiente, pois ninguém pode ser salvo pelas suas obras ou por uma religião, mas unicamente pelo Evangelho da salvação. Olha aí, pessoal, você só pode ser salvo pelo Evangelho da salvação. Quem é esse Evangelho da salvação? Cristo Jesus, o Salvador. Então, irmãos, eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo disse isso. E você pode dizer isto? Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Se você foi salvo, você pode dizer. Você foi salvo, que eu estou dizendo. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Se você foi salvo, você pode dizer isso. Você está aqui porque você quer, porque você quer. Então, irmãos, seu muito serviço, sua precisão doutrinária, sua guarda ao sabá, seu ritual de devoção, e até mesmo a sua oração antes das refeições, nenhuma coisa dessa vai torná-los limpos diante de Deus, mas somente a fé em Jesus Cristo, recebendo a salvação perfeita em Cristo. Por isso Romanos 5 diz, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você
é salvo pela fé em Jesus Cristo. Como é que você é justo, ou pode ser realmente justo diante de Deus? Deus pode dizer, essa pessoa aqui é perfeita. Essa daqui é perfeita. Pela justificação em Cristo. Pela justificação pela fé em Cristo. Está aí em Cristo, você é perfeito, perfeito. Você não deve ter medo do mundo, do mal dos homens. Em Cristo você está seguro, sim. Tanto nessa vida como depois. E se acontece alguma coisa, é porque Deus tem um propósito. Não é não o que ele diz? Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. A morte dos santos, em certo sentido, não é juízo. Se acontece. É a vontade de Deus. Então, irmão, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento era a versão 1.0. Foi apenas preparatória para um sistema melhor. Foi ineficaz para a remoção do pecado. Agora o sacrifício de Cristo é a versão definitiva. A versão 1.0 foi o plano de Deus. O sacrifício voluntário de Cristo é a salvação perfeita, definitiva e eficaz. E nessa salvação, o que acontece, irmãos? As características perfeitas da salvação em Cristo. Somos purificados e perdoados. Olha aí. Somos santificados. E temos um novo coração. Ele diz, eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Para que vocês o quê? Guardem os meus mandamentos, amem os meus juízos e observe a minha vontade. A salvação de Deus é por graça e misericórdia. Mas também o juízo está dentro da vontade de Deus. Então nós devemos amar até o juízo de Deus. Amar a salvação, porque somos salvos, e amar até o juízo. Quem não atentar para a salvação está sob o juízo de Deus. E estará sob o juízo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que estejamos convictos com a salvação. Porque a palavra de Deus diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Vamos, irmãos.